Pronto, então voltamos. Olha, veja só. Então, sobre a questão religiosa, nós vamos ter um regime que está dentro da Constituição de 1824, isso com Dom Pedro II, né? O regime chamado Beneplácito Régio. Nesse regime vai dizer o que eu falei anteriormente, né? Estabelecia que nenhuma decisão fosse tomada sem que nenhuma decisão que fosse tomada pelo Papa Pio IX, ela deveria ser, por exemplo, colocada em prática sem que primeiro passasse por Dom Pedro II, certo? Aí vai acontecer aquele fato que eu falei dos dois bispos, né? Isso você vai encontrar na página 164, 164. O nome dos bispos vai ser Dom Vital, que é o bispo de Olinda, e Dom Antônio, que é o bispo Dom Antônio de Macedo, né? Que vai ser o bispo de Belém. Bom, eles vão tomar a decisão de não deixar que tenha esse contato com os maçons, porque a Igreja Católica não concordava. Só que sem o consentimento de Dom Pedro II, e ele vai ficar sabendo, e vai surgir, e eles terão uma penalidade aí, né? Que é, eles terão que trabalhar quebrando pedra. Eles só serão libertos dessa cadeia, dessa prisão, a partir de Duque de Caxias, que era maçom, e ele consegue posteriormente dar essa liberdade para esses dois bispos, certo? Só quero fazer uma observação que depois, né, anos depois, Dom Pedro terá problemas com a igreja por conta disso, porque ele continua com essa aliança ou essa fusão, né, acho que posso falar assim, com esses maçons, já que a igreja não concordava. É, e aí, veja só, aí nós temos o que aqui? Essa questão de Dom Pedro que eu falei, que vai ter esse problema com a igreja, vai ser Dom Pedro I, né? Porque ele vai estar com essa aliança, com esse contato com a igreja católica, com os maçons, no período que a igreja ainda tinha né, como é que eu posso falar? Um poder mesmo ainda sobre essa questão, não só religiosa, mas também política, né? Isso eu falo de Dom Pedro I. Bom, essa relação vai ser desgastada aqui com Dom Pedro II, porque vai ter sempre esse impasse, né, de Dom Pedro II com a Igreja Católica, já tem outro impasse de Dom Pedro II com a questão dos militares, depois Dom Pedro II com os fazendeiros e donos de engenho, porque vão dizer quem vai fazer, já que não pode mais ter a questão do tráfico de escravos. Agora, quem que vai fazer, como é que vai ficar, né? Se a nossa base, a nossa estrutura, ela é a economia plantation. A economia plantation, a característica, uma das características principais é a mão de obra escrava, né? E o Brasil ele era agroexportador e dependia do que plantava, e dependia da terra e dependia da mão de obra. A mão de obra era do escravo. Se não tinha mais esse escravo, como é que ia fazer? Certo? Bom, aí nós temos essas questões que eu falei, questão religiosa, questão abolicionista, questão militar. Aí serão, alguns grupos surgirão, né, como por exemplo os republicanos, que é contra, né, que permaneça a monarquia. E nós vamos ter também outros problemas aí, como assim? Se não tem mais a mão de obra, então a gente precisa fazer alguma coisa, ou ter alguma indenização para que a gente possa, como é que, o que nós investimos a gente não perca. Então foi dado nessa proposta que Dom Pedro II, então, ele indenizasse a todos os donos que eram de escravos, por exemplo, né, que tinham terras e tal, uma indenização a esses donos de escravos, porque não poderiam mais ter escravos agora. Então era uma indenização altíssima e Dom Pedro II ele não concorda, então ele não paga essa indenização. Então ele já vai ter um outro problema por conta disso, né? Por essa questão abolicionista, por causa da mão de obra e pela questão da economia. Então você já percebe que nós temos problemas aí econômicos muito graves. Certo, gente? O que mais que a gente tem aí? Nós vamos ter, na página 165, a gente vai ter a propaganda republicana, né? Propaganda republicana é dos republicanos que querem mesmo que acabe com a monarquia, mas um dos interesses não era porque queria só ajudar as pessoas, né? Havia um interesse pessoal também, certo? Bom,
Aí nós temos essa propaganda da monarquia, da república, desculpe, e nós vamos ter alguns nomes ou alguns slogans que vai fazer parte da nossa bandeira, né? Um deles vai ser justamente aquele, ordem e progresso. A bandeira, a nossa bandeira, ela começou com indicadores e influências aí republicanos, né? Com essas frases aí. Bom, além disso, nós vamos ter também, por exemplo, manifestação republicana, nós vamos ter o que mais aí? Além disso, nós vamos ter o golpe de 89, que é justamente quando o imperador sai, a monarquia sai, e agora quem vai estar mesmo administrando o Brasil agora vai ser os republicanos. Como é que esse golpe acontece? Esse golpe acontece em 1889, que é exatamente no dia 15 de novembro, né? Por isso que é tão comemorado. O Brasil ele vai mudar, e isso é muito significativo para a gente, tá? Bom, aí você vai ter o golpe militar, vai ocorrer na data que eu disse, lá no Rio de Janeiro, né? Só, gente, vocês vão encontrar. O golpe estava decidido para ser realizado no dia 20 de novembro, então nós teríamos a consciência negra mais o dia da proclamação da República. Só que vai sair um boato antes, né? Então, no dia 19, que é do dia 15 de novembro, por exemplo, foi dado, né, ao Marechal Deodoro da Fonseca, que era um monarquista também, a chefia do movimento revolucionário que colocaria fim à organizante monarquia, né, mudando então o regime de monarquia para a república. Então, quem vai assumir o lugar de Dom Pedro II vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Só que foi tudo tão feito escondido que quem estava assistindo achou que era simplesmente um acontecimento, né? Uma parada, algo que estava lá passando e eles iriam assistir. Mas não, ali já era de fato um golpe, e é esse golpe que vai tirar Dom Pedro II do trono brasileiro e da administração brasileira. Foi na manhã de 15 de novembro, né? O Marechal vai sair de sua residência, atravessou o Campo de Santana e, juntamente com outros conspiradores, deu vivas à República. Né? Os militares decidiram divulgar para a população do Rio de Janeiro o novo regime do governo brasileiro. O povo não participou, não houve participação popular. Foi, de fato, uma mudança onde um grupo queria que isso acontecesse, no caso aí os republicanos, juntamente com os militares, certo? Bom, e aí, o que é que nós vamos ter? Essa mudança, o imperador Dom Pedro II ele vai ser convidado a abrir mão, sair do seu trono, ele recebe uma indenização por ter prestado serviços ao Brasil, e agora quem assume o lugar dele vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Dom Pedro II, ele recebe essa intimação para deixar, e ele, claro, né, ele acaba deixando o Brasil não por conta própria, né, ele não queria que acontecesse isso, certo? Bom, gente, então a gente finaliza esse capítulo 12, essa boa introdução, e na outra aula nós estaremos relembrando alguns tópicos importantes com atividades, certo? Cheiro para vocês então.